Boa noite. Mais uma semana se encerrando e nós aqui outra vez estamos para fazer mais um resumo de tudo o que ocorreu nessa última semana de relevante em nosso país. Vale ressaltar que estamos vivendo um momento bastante crítico em nosso país com relação às liberdades de expressão. E isso é o que vem chamando a atenção não só do Brasil, mas do mundo com relação ao cerceamento por parte de alguns ministros, com relação àqueles que falam diferente, que pensam diferente, aqueles de direita, mais conservadores, as pessoas que estão alinhadas de alguma forma ao presidente Bolsonaro. Então, uma semana bastante tensa, foi uma semana bastante complexa, mas que vamos abordar aqui nesse nosso resumo semanal. Vamos a ele. Para quem não viu ou não soube, essa semana o TSE entrou com uma ação junto às principais Big Techs de redes sociais para que as mesmas fizessem o bloqueio da monetização dos canais de direita. Os canais conservadores, os canais que questionam, os canais que pensam diferente do sistema. E com isso, muitos desses canais ficaram sem a sua monetização, né? Como o canal da Bárbara do Te Atualizei, o Alan dos Santos do Terça Livre, o Vlog do Lisboa, entre outros. A ideia é asfixiar financeiramente esses canais para que os mesmos não possam mais produzir conteúdo. Infelizmente, estamos vivendo uma censura em nosso país, né? Aqueles que pensam diferente, aqueles que falam contra o establishment, esses estão sujeitos a ter seus canais desmonetizados, até mesmo alguns retirados do ar. Enfim, existe uma censura, né, por parte do STF no Brasil, infelizmente. Essa semana também tivemos a retomada da CPI da Inquisição, aquela CPI da pandemia que visa criminalizar apenas o governo Bolsonaro, sem nenhuma preocupação com os bilhões de reais dados aos estados e municípios, fora alguns consórcios que pegaram esse dinheiro, compraram respiradores não foram entregues, não só respiradores, mas dentre outros componentes para combater a pandemia. Essa semana, em um desses dias, foram apresentadas requisições de quebra de sigilo de mais de 180 pessoas. E se você analisar o nome de algumas dessas pessoas, pessoas que não têm envolvimento nenhum com a CPI ou com o processo em si, que é a investigação da pandemia. Mas, como essa CPI é uma CPI de inquisição e ela realmente não está preocupada com a análise dos fatos, isso vem ocorrendo constantemente cada semana. Segundo o senador Girão e o senador Marcos Rogério, que vem denunciando constantemente esse tipo de abuso de poder por parte da CPI. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas até o canal Brasil Paralelo teve quebra de sigilo telefônico, telemático, enfim. Um canal que presta um grande serviço à população, mas por não ser a favor do establishment, por não estar confluente com as ideias da CPI, é acusado de ser um canal negacionista, enfim, e teve seus sigilos também quebrados. É um absurdo, mas essa é mais uma da nossa CPI do Renan. Passando aqui. Obrigado, senhor presidente. Agradeço Vossa Excelência, agradeço o senador Girão por permutar o tempo comigo. Inicio fazendo uma pergunta objetiva ao depoente, o senhor Francisco Maximiano. A Precisa tinha ou não contrato formal com a Bharat Biotech? Senhor Marcos Rogério, excelentíssimo senador, eu vou exercer o direito do silêncio para essa pergunta. Até para essa pergunta? Sim, senhor. Bom, se eu tiver a possibilidade de interpretar a negativa quanto a essa pergunta, que é elementar, ela pode sugerir muita coisa, mas eu não vou lhe perguntar mais nesse momento.
Porque se essa pergunta, que é base, não pode ser respondida, certamente que não vai me acrescentar nada insistir nas demais. Talvez ao final. Senhor presidente, eu quero registrar o que estamos vendo nesta CPI, com especial destaque ao dia de hoje. Em primeiro lugar, a mídia noticia o teor e as conclusões do relatório final que será apresentado pelo senador Renan Calheiros. Vejam, vossas excelências, esta CPI não teve sequer plano de trabalho. Normalmente ficamos sabendo das pautas da CPI pela imprensa, depois de reuniões secretas fora do Senado. E agora também pela imprensa ficamos sabendo quais são as conclusões que o relator irá apontar em seu relatório. Ele disse que é um meio fake news, mas está lá a matéria. Desde o início, alertei que o relator já tinha um relatório debaixo do braço e que tudo se tratava de construir narrativas para sangrar o presidente da República. Era jogo pré-eleitoral. Hoje, a imprensa divulga justamente isso para todo o Brasil. O que me leva ao segundo ponto. No dia de hoje, a CPI quebrou o sigilo de diversos veículos digitais de informação, senador Girão. Quebrou o sigilo. Mas não é só isso. No dia de hoje também foram aprovados mais de 180 requerimentos, desde requerimentos de informação, de convocação, convite, a quebras de sigilo. Eu tenho uma série de requerimentos que nunca foram sequer pautados nessa CPI. Senador Girão também. São 36 requerimentos de convocação de minha autoria, 6 requerimentos de convite, 6 requerimentos de informações e 2 requerimentos de compartilhamento de informações. Dentre esses requerimentos, chama a atenção a blindagem que fazem ao Estado da Bahia. Estado da Bahia. Apresentei o requerimento número 698 de 2021 de convocação do senhor Bruno Dauster, o qual deixou a chefia da Casa Civil do governo da Bahia após ter sido citado pela dona da Hempcare, senhora Cristina Prestes, investigada pela Operação Ragnarok. A empresa vendeu, recebeu antecipado, sem nota fiscal, e não entregou 300 respiradores adquiridos pelo consórcio Nordeste. Nunca pautaram esse requerimento. Nunca. A oitiva do senhor Bruno Dauster nunca foi cogitada por esta CPI. Por quê? Também nunca foi apreciado o requerimento de informações número 693, que pede informações ao governo da Bahia sobre a realização de auditorias pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia em relação ao município de Porto Seguro. Lembrando que os requerimentos de informação sempre foram pautados e aprovados nessa CPI por acordo. Só que essa regra não vale quando os requerimentos envolvem o Estado da Bahia. Blindagem, proteção absoluta ao Estado da Bahia. Além disso, jamais foi pautado o requerimento de informações número 694, requerendo documentos existentes entre as Secretarias de Saúde da Bahia com a Fundação Gonçalves e Sampaio, especialmente quanto aos contratos de gestão emergencial de hospitais. Olha aí, olha o que aconteceu no Rio de Janeiro. Gestão de hospitais, escândalo monumental que gerou a cassação de um governador. Vai vendo, Brasil. Gestão no estado do Pará, um esquema bilionário, mais de 1 bilhão
envolvido nessa trama toda. Vou mencionar. Mas esse aqui, hospitais nos municípios de Camaquã, Bahia e Salvador, nunca foi pautado. Não pautaram o requerimento número 703, que pedia a convocação do senhor Edmar Alves Santos. Lembram dele? Escancarar o caso do Rio de Janeiro, o esquema das OS, daquela fundação, de tudo aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro, mesmo sendo de conhecimento público a corrupção naquele estado, tendo levado ao impeachment do governador. Nunca pautaram. Também nunca foram pautados requerimentos em relação a casos de corrupção no estado do Pará, onde foi deflagrada ontem, senador Girão, ontem, uma operação da Polícia Federal para apurar desvios bilionários, a bilionária Operação Réditos, segunda fase da Operação SOS, para combater o desvio de recursos públicos na área de saúde do Pará. Aqui, nesses contratos, mais de 1 bilhão suspeito de corrupção em contratos de organizações sociais para a gestão de hospitais públicos. Veja de novo, organizações sociais, gestão de hospitais públicos, Rio de Janeiro, Bahia, Pará, mas aqui não passa. Aqui não passa. Vai vendo, Brasil? Quebrar a bancada. Vai aí, vendo? Nesse caso, já quebraram o Brasil no passado, parece que quer quebrar de novo, a partir dos estados. Nesse caso, não pautaram os requerimentos número 1056 de convocação do senhor Parsifal de Jesus Pontes, ex-secretário da Casa Civil do Pará e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Pará, o qual estavam entre os investigados na Operação SOS. O mesmo em relação ao requerimento 1057, sobre convocação do senhor Peter Cassol Silveira. Preste atenção nesse nome. Ex-secretário adjunto de Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde do Estado do Pará, o qual estava entre os investigados na Operação Parabellum, sendo que durante os mandados de busca e apreensão foram encontrados na casa dele, sabe quanto, Girão? Quase R$1 milhão, 750 mil reais em dinheiro vivo na casa do senhor Peter Cassol. Esta CPI, no dia 16 de junho de 2021, deliberou e rejeitou por 6 votos a 5 os 3 requerimentos de convocação do senhor Carlos Gabas, secretário executivo do Consórcio Nordeste. Agora veja, Brasil, vai vendo. 6 votos a 5. Também rejeitou a convocação do senhor Carlos Gabas. Inclusive um requerimento de minha autoria. O primeiro do senador Girão, não quiseram convocar. Mas, diante de novas denúncias veiculadas na revista Veja, em 25 de julho de 2021, apresentei o requerimento 1239, requerendo novamente a convocação do senhor Carlos Gabas. Segundo a revista Veja, durante o depoimento da senhora Cristiane Prestes, a proprietária da Hempcare Pharma, foram levantadas suspeitas contra o secretário executivo do Consórcio Nordeste, Carlos Eduardo Gabas, e em relação ao prefeito de Araraquara, Edinho Silva. Cristiana afirmou aos investigadores que na época dos eventos recebeu um telefonema de Gabas que teria se identificado como irmão de alma de Edinho, prefeito de Araraquara. Gabas afirmou que o município paulista estava precisando de 30 respiradores, mas que Edinho estava sem recursos para bancar a compra. Estava implícito um pedido e propôs a fazer uma doação. Senador Girão, nunca foi pautado o novo requerimento de convocação do senhor Carlos Gabas. Por quê? Por quê? Por falar em Edinho Silva, apresentei o requerimento 1130 de 2021 segundos. Para convocar o ex-ministro de Dilma, atual prefeito de Araraquara,
mas nunca foi pautado. Por quê? Vai vendo, Brasil. Por fim, apresentei o requerimento 1251, pedindo ao Instituto Butantan informações sobre a composição dos valores das doses da vacina Coronavac ofertadas ao governo federal diante da discrepância da oferta de dose de vacina pela Sinovac ao consórcio COVAX Facility, bem como o valor de $10 contratado pela União junto ao Butantan e a última oferta de $16 apresentada, inclusive juntada ao processo aqui no âmbito dessa CPI. Veja, o Butantan vendeu vacina ao Ministério da Saúde 15 segundos. a $10 e o consórcio COVAX Facility a menos de $6. Como assim? Pois não. Eu já acrescentei mais 2 minutos a Vossa Excelência. Eu peço que... É 1 minuto mesmo. Nós queremos interrogar a pessoa que está aqui, sob não embargo, ouvir a história de novo. senador Marcos, se Vossa vez. Excelência se estender mais, prejudicará os demais colegas. Vou concluir, senhor Então, presidente. eu serei rigoroso Sei nesse que os minuto que anteriores falta. tiveram mais benevolência, mas em razão do horário da sessão, eu vou fechar Em respeito aos colegas, eu Agradeço. peço a A questão Vossa é o Excelência. tema, Faltam não é 2 o tempo. minutos, presidente, para Perfeito. início da Esse é o sessão. terceiro minuto que eu incluo. Veja, senhor presidente, veja. O Butantan vendeu vacina ao Ministério da Saúde na casa dos $10. E o consórcio COVAX com preço muito menor. Mas como assim? Porque quase o dobro para o Ministério da Saúde. Mas nem esse requerimento nós conseguimos aprovar aqui. Nem esse. Essa é a CPI. De uma investigação parcial. Um jogo eleitoral, pré-eleitoral, que blinda o que aconteceu nos estados e municípios. Eu sou a favor de 15 investigar segundos. tudo o que aconteceu no Ministério da Saúde, mas também nos estados e nos municípios. Tomara que a gente tenha nos próximos dias mais sorte e consigamos aprovar esses requerimentos, senador Girão, porque até aqui não tivemos... Também gostaria de relembrar com vocês e rever parte de uma entrevista do ex-ministro do governo Dilma, governo Lula, na realidade, né? O José Dirceu, que em uma de suas falas ele diz que foi um erro a facada do Adélio no Bolsonaro. Vamos ver, né? Juntos essa parte desta fala do senhor José Dirceu. A adesão ao bolsonarismo, certo, foi para nos tirar do poder, porque nós íamos ganhar a eleição de 18. Se a Dilma governasse até o final do governo dela, e o Lula sendo candidato em 18, nós venceríamos a eleição. Aliás, ele venceria em 18 com tudo que aconteceu, ou em liberdade elegeria o Haddad. Pode. Quer dizer, não há como fazer contra... Né? Na história você não pode. Mas a possibilidade era grande. Podia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, né, que impedisse isso, né? Ou erros nossos, como foi a facada a Bolsonaro. Ou erros nossos, como foi a facada a Bolsonaro. Como foi a decisão do Fachin, né? As coisas imprevisíveis na política. Enfim, chegamos à sexta-feira e novamente o ministro Alexandre de Moraes, em mais das suas ordens, na minha opinião, autoritária e de censura, fez com que a Polícia Federal fizesse busca e apreensão na casa do deputado Otônio de Paula, no Rio de Janeiro, em seu gabinete na Câmara, e do cantor Sérgio Reis, também ex-parlamentar. Tudo isso porque esses dois parlamentares são figuras públicas que defendem o governo Bolsonaro, que estão a favor das manifestações do dia 7 de setembro. Enfim, infelizmente, isso é mais um absurdo que ocorre de censura no Brasil em pleno 2021. Inclusive o ex-deputado e mais alguns
o ex-deputado e cantor Sérgio Reis, mais alguns outros atores envolvidos nesse processo, foram proibidos de chegar à Praça dos Três Poderes, ficando pelo menos a 1 quilômetro de distância. Enfim, um absurdo. Eles querem de qualquer forma cercear e tentar de alguma forma que as manifestações do dia 7 de setembro não ocorram. Inclusive, tinha um Pix aí, uma conta, que as pessoas voluntariamente depositavam uma certa quantidade de dinheiro para que pudesse ajudar no financiamento desse dia 7, porque muitos vão ficar acampados e tem o aluguel de carros de som, enfim, toda uma estrutura para esse grande dia, mas que eles estão de alguma forma tentando bloquear, fazer com que as pessoas desistam dessa manifestação, que será muito importante no dia 7 de setembro na Avenida Paulista, em Brasília e em outras cidades no Brasil. Enfim, esse é um resumo semanal aí do que aconteceu de mais importante, né? Vou relembrar também aqui um vídeo do Lula que ele se compara a Jesus Cristo, um absurdo, né? Um cara que fez o que fez, e como eu fiz um post no Facebook. O STF preferiu soltar Barrabás, infelizmente. É isso. Uma boa noite a todos, um bom final de semana e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Até logo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like ou o seu dislike. Se eu pudesse retratar uma imagem das sacadas que eu tomei, e eu pudesse tirar a camisa, meu corpo estava mais estraçalhado do que o corpo de Jesus Cristo, e portanto estraçalhado dele horror. Eu tenho uma história pública conhecida. Acho que só ganha de mim aqui no Brasil Jesus Cristo. Só.